Fala pessoal, professor Felipe aqui. Nesta aula então nós vamos corrigir mais uma atividade. Nessa atividade então vamos fazer um programa que vai ler duas notas, vai calcular a média e depois então verificar o conceito obtido pelo aluno através da média que ele tirou. Tá? Então preciso de duas notas. Então nota 1. A nota é flutuante, né? Ela tem casas decimais, então é do tipo float. Vou converter o que for digitado para float. Informe a primeira nota. E eu vou precisar então da nota 2. Nota 2, também float. Input. Informe a segunda nota. Agora eu preciso calcular a média, né? O que é a média? A média vai ser a nota 1 mais a nota 2. Então, eu quero fazer a soma primeiro, né? A adição. Então, entre parênteses, nota 1 mais nota 2. E depois dividir por 2. Ok? Eu tenho duas notas, então é a soma dessas notas dividido pelo total de notas informadas, no caso 2. E agora eu tenho a média. Vamos dar um print aqui na nossa média para ver se está tudo ok. Então, vamos formar a primeira nota 8, a segunda nota 8. Calculou a média 8, então até aqui nenhum erro, tudo funcionando. Agora a gente precisa fazer as nossas verificações para saber qual que foi o conceito obtido através dessa média. Então, se a média ficar entre 9 e 10, conceito A. Se ficar entre 7,5 e 9, conceito B. Agora aqui só um detalhe, tá, pessoal? Se ficar entre 9 e 10, conceito A. Mas aqui se eu colocar entre 7,5 e 9, conceito B. Ou seja, na verdade, a média aqui para ficar no conceito B tem que ser igual, maior ou igual a 7,5 e menor que 9, porque 9 já pertence aqui ao conceito A, ok? Então vamos lá. Vamos para as nossas verificações. Então, se a média for maior ou igual a 9 e essa média for menor, se a média for menor ou igual a 10, eu vou imprimir então aqui a mensagem print conceito A e eu vou também informar a média que ele obteve. E assim eu vou fazendo agora com o bloco, com elif, as outras verificações. Então, se a média agora for maior ou igual a 7,5, lembrando que a gente utiliza ponto e não vírgula, tá? Então, se for maior ou igual a 7,5 e esta média for menor que 9, tá? Menor que 9, porque se ela for igual a 9, ela já entra aqui. Tá? Então, menor que 9, print conceito B. E vou imprimir aqui a média. Vamos para mais um bloco. Tá? Não tem um limite de blocos, tá, pessoal? Então, não tem problema em criando outros elifes. Então, média, se a média agora no C, né? Se ela for maior ou igual a 6 e a média for menor que 7,5, tá? Porque menor, porque se ela for igual, já entra aqui no B, ok? Então, se ela for menor, aqui então eu vou colocar print conceito C. Imprimir então a nossa média. Elif média for maior ou igual a 4 e a nossa média for menor que 6, tá? Nós vamos imprimir print conceito D.
e mostrar a média. Agora, se ela não for maior ou igual a 4 e nem menor que 6, tá? Eu vou colocar aqui só um else. Vou colocar um else e vou imprimir print conceito e colocar a média, tá? Vamos executar aqui então. Informe a primeira nota, eu vou informar aqui que tirou 9 e a segunda nota foi 7. Então, ele obteve o conceito B e a média dele foi 8. Tá? Vou executar novamente, informe a primeira nota. Foi 6 e a segunda nota foi 4. Então, ele tirou 5, ficou com o conceito D. Se a gente for verificar aqui no nosso quadro, ó, entre 4 e 6, então 5 está aqui, ele ficou com o conceito D. Vamos colocar aqui que ele tirou 9, depois ele tirou 9,5, 9,5. Então ele ficou com a média 9,25, conceito A, tá? Vamos informar uma nota bem baixinha agora, 2, e aqui 3. Então ele ficou aqui com o conceito E, 2,5, tá? Então já está funcionando o nosso algoritmo, já está entrando aqui dentro do nosso bloco de decisão. Eu posso ter um probleminha se, por exemplo, o usuário informar que a primeira nota foi 15 e a segunda foi, por exemplo, 96. Tá? Então, aqui ele vai entrar no conceito E. Por quê? Porque a 55, no caso, não entra aqui. Tá? Não entra neste. E não entra em nenhum desses blocos. Então, o else ou seja, se ele não entrou em nenhum desses blocos, por último ele vai entrar aqui no nosso else. Tá? Então, eu poderia colocar um elif aqui, por exemplo, alguma coisa que se a nota for maior que 10, então ele informou a nota errada, tá? Porque aí, a menos que eu esteja considerando nota de 0 a 100, tá? Mas não é o nosso caso aqui, conforme a nossa tabela, tá? Então, eu poderia colocar dentro de um if aqui que se a média for maior que 10, ou ele entra aqui dentro do conceito A, ou então eu posso mostrar uma mensagem que ele digitou a nota errada, tá? Então, quem sabe isso aí fica de atividade para a nossa próxima aula. Espero que você tenha entendido e praticado, e até mais.